noite, pessoal. Eu sou a Carol Vinheiro e eu vou comandar o MartaCast, o podcast da revista Marta. A gente costumava fazer o MartaCast com edições esporádicas e a gente fazia muitas entrevistas. E agora a gente reformulou como um novo formato do programa, com edições semanais. Então a gente toda semana vai estar aqui falando de modalidades femininas e falando de esporte na nossa casa, que é a UFMG. Vamos nos apresentar. Então, eu sou a Carol Vinheiro, sou jornalista, sou professora da UFMG. Rafinha, se apresente, por favor. Eu sou a Rafa, sou jornalista e mestrando em comunicação social aqui na UFMG. Ronald. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronald, sou estudante aqui da UFMG e vou estar aqui nesse podcast com vocês. E Álvaro. Boa noite, pessoal. Eu sou estudante do terceiro período de jornalismo da UFMG. Então vamos começar, porque a gente tem muita coisa para falar. Está em dezembro, o ano está acabando, mas tem um monte de coisa acontecendo. Hoje a gente vai falar muito de futebol de mulheres, muito de vôlei, muito de tênis. E aí a gente tem um último bloco no programa, que vai ser só sobre esportes na UFMG. E aí a gente vai falar um pouco da Copa União, vamos falar da reforma da piscina do céu, que é a notícia talvez mais surpreendente do primeiro episódio aqui reformulado do MartaCast. Então vamos começar, Ronald. Como é que tá aí o futebol feminino? Então, meu povo, como eu disse, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os últimos acontecimentos do futebol feminino nesse ano. Vamos falar dos jogos da seleção brasileira, campeonatos aqui do Brasil, como por exemplo a Copinha e a Libertadores também. E a gente não pode deixar de esquecer um pouco do que a Rainha Marta está fazendo lá nos Estados Unidos, né? Teve uma temporada incrível a com Marta, certeza, né? Com Aos certeza. 39 anos. Ela tem a mesma idade que eu. E, como eu disse, né, por que a gente não pode começar aqui falando um pouco da seleção medalha de prata nos Jogos Olímpicos, né? O Arthur Elias, ele vem dando continuidade no seu trabalho no Brasil, pensando agora muito na Copa América, que vai acontecer no ano que vem, e na Copa do Mundo, que vai ser aqui no Brasil, né? Somos os anfitriões. E, né, apesar da última campanha que a gente teve nas Olimpíadas, que foi muito boa, diga-se de passagem, né? Nesses amistosos, o Arthur, ele preferiu uma estratégia em que ele experimentasse várias novas atletas. Ele convocou muitas atletas diferentes para essa seleção. Nos últimos 2 jogos disputados contra a Austrália, que foi lá em... Depois eu falo um pouquinho de onde foi os jogos, Foi né? em Gold Coast, em Brisbane. Isso mesmo. Para vocês terem uma noção, foram apenas 6 atletas que estavam em Paris convocadas, né? Renovação quase uma que renovação total. extrema. Foram a Lorena, a Yasmin, a Duda Sampaio, a Adriana, a Gabi Portillo e a Caroline, as únicas atletas remanescentes de Paris. Isso não quer dizer, obviamente, que ele vai ficar, né? Ele não vai chamar mais pessoas de Paris, mas, né, nesses amistosos ele preferiu essa estratégia de renovação, né? E nesses últimos 2 jogos que aconteceram na última quinta lá em Brisbane e no último domingo lá em Gold Coast, as nossas atletas conquistaram 2 boas vitórias contra a seleção australiana. Lá no primeiro confronto, a gente venceu a Austrália por 3-1, com gols da Amanda Gutierrez, atacante do Palmeiras, né, que é a atual campeão do Campeonato Paulista. Ela foi também artilheira do Campeonato Brasileiro desse ano e também do Paulista também. E também um da Giovana Queiroz, do Atlético de Madrid. E que baita jogo elas fizeram, diga-se de passagem. Demais, né? A Amanda Gutierrez, acho que foi o primeiro gol dela pela seleção, né? E ela Sim, foram os 2 primeiros. Os 2 primeiros. É justamente essa questão. A Amanda, ela destacou bem o porquê ela foi artilheira do Paulistão e do Brasileiro, né? Acho que os 2 gols que ela fez demonstram muito esse espírito de atacante dela, matadora. 2 chutes ali na entrada da área, indefensáveis, muito bem. E acho que a gente pode dar um destaque também para a Gil, porque ela foi, com a Pia, né? Ela foi bem convocada, ela foi convocada várias vezes. No início agora do Arthur Elias, ela não foi convocada tanto. A última convocação dela foi na Copa América em 2022, na última Copa América que a gente teve. E agora, né, nesses últimos amistosos, ela vem sendo convocada novamente. E eu acho que isso vem sendo muito positivo, né? Nesses 2 contra a Austrália, ela fez atuações assim, muito boas, muita vontade em campo. Esse gol que ela fez contra a Austrália demonstra principalmente isso. Foi um lance que ela não conseguiu dominar, bola no meio, não dominou muito bem, mas ela correu atrás, ela deu um bote espetacular e fez um golaço, né? Driblando o zagueiro, deixando o zagueiro no chão, chutando no cantinho. Acho que é um destaque muito bom. E acho que, no geral, a atuação do Brasil foi muito boa, né? A gente, infelizmente, teve a Vitória Calhau expulsa, nossa zagueira, que também está sendo testada nesses amistosos. A gente teve alguns erros na saída de bola, alguns erros, botes precipitados, como o gol da Austrália foi muito isso. Foi uma jogada na lateral ali direita bem isolada, que 2 jogadores tentaram dar o bote, a atacante da Austrália passou muito bem, cruzou
na entrada da área, a centroavante fez o gol livre, mas no geral, com certeza valeu as experiências do Arthur, né, nesse primeiro amistoso. E no segundo, né, o mais recente contra a Austrália, foi um jogo mais pegado, definitivamente. Sim. A Lorena, no primeiro jogo, ela acabou começando no banco, ela entrou no segundo tempo, e aqui, contra a Austrália no segundo jogo, ela ficou o jogo todo. Acho que isso demonstra muito que o jogo foi bastante pegado, ela foi a goleira titular, todo mundo sabe da campanha espetacular que ela fez em Paris. E aqui nesse segundo jogo contra a Austrália, ela ficou nos dois tempos e pegou. Foi tenso. Ela teve que pegar bastante para segurar esse placar de 2-1. Mas, uma das remanescentes aí da seleção olímpica, a Gabi Portillo, ela fez um golaço espetacular, chute alto no canto, sem chance nenhuma da defesa. E a Lauren, zagueiro do Atlético de Madrid, né, que foi convocada também nesse daí, tem uma cabeçada espetacular que abriu. Mas, como eu disse, foi um jogo mais pegado. E isso acho que também pautou-se bem ali na defesa. Muito erro na saída de bola também, acho que ali... E alguns erros de marcação, o gol da Austrália demonstra muito claramente isso. A Raso, que é a atacante da Austrália, fez o gol, chegou completamente livre ali, sem marcação pelo lado direito, né? Mas como eu disse, no geral, acho que valeu as experiências do Arthur, sabe? Eu particularmente concordo bastante com essa experiência dele tentar renovar. Acho que a Seleção Olímpica de Paris deixou uma marca muito boa, muitas atletas que estavam lá vão ser aproveitadas com certeza, mas é legal você dar essa nova chance, como foi para a Gio, trazer a artilheira do Brasileirão, que é a Amanda. Acho que vai ajudar ainda mais nessa seleção, né? E é legal a gente destacar aqui também que o Brasil já havia feito 2 amistosos antes, 2 amistosos contra a Colômbia, e eu acho que também, no geral, a gente pode falar que o Brasil melhorou dos jogos da Colômbia para esses contra a Austrália. Os 2 jogos com a Colômbia foram bem pegados, a seleção da Colômbia é uma grande seleção também. Duas boas seleções, né? Com certeza. 2 amistosos, Sim. 4 amistosos sérios, né? Com certeza. Contra a Colômbia a gente empatou o primeiro jogo por 1-1 e no segundo jogo a gente venceu por 3-1. Mas foram jogos, acho que assim, no contexto geral, mais pegados do que foram esses 2 contra a Austrália. Acho que observando a atuação da seleção, o aproveitamento das atletas também, acho que a gente conseguiu dar uma boa melhorada nesses 2 jogos contra a Austrália. Mas tem muito trabalho a fazer ainda, sabe? Acho que pensando na Copa América e na Copa do Mundo, pra gente manter essa boa campanha que a gente fez, que a gente teve em Paris, mas não ter esse gostinho amargo de ser campeão no final. Essa experiência do Arthur é muito boa de tentar trazer essa renovação, juntando com as atletas que estavam em Paris. Acho que isso vai ser fundamental, né? Porque também esses 2 jogos se encerraram um ano aqui do Arthur em 2024. No ano que vem eles voltam com mais alguma amistosa, tem a Copa América, então... Creio que ele deve continuar nessa estratégia, né, pra gente ir forte aí pra Copa América e pra Copa do Mundo também. Sim, e foi muito legal ver de novo os estádios da Austrália cheios, né, nos amistosos, assim, e certamente com muitos brasileiros também, né, então acho que deve ter sido um clima muito interessante também para as jogadoras. Foi sim. Nos 2 primeiros jogos aqui foram no Brasil, foi em Cariacica, acho que a gente observou bastante esse clima também, sabe, de, né, a torcida brasileira acolher bastante a seleção, muito da campanha do que a gente fez lá em Paris, que foi extremamente espetacular. A gente observa que a gente está sendo mais acolhido. E acho que isso é de suma importância para a gente chegar na Copa do Mundo, sabe, nos braços do povo, podemos assim dizer. Se preparar mesmo, né? Com certeza, com certeza. A gente vai falar rapidinho, Carol, a gente vai falar da Marta, mas acho que um destaque muito bom também da gente fazer é o trabalho que a Duda Sampaio está fazendo, assim, né? A gente sempre fica com aquela coisa, né? Quem vai herdar essa 10 da Marta, né? E nesses 2 jogos ela já, assim, desde a época do América, do Cruzeiro, ela já era muito boa, né? Mas ver ela atuando em alto nível e com essa responsabilidade, assim, né? De estar com a camisa da Rainha Marta é muito bom, assim. Então, acho que a gente pode esperar grandes coisas mesmo nos próximos jogos. Muito bom. E por falar na Marta, né, é o assunto aqui logo na sequência, né, Álvaro? A gente teve aí, enfim, uma overdose de Marta nas últimas semanas, né? Foi isso. Ela, apesar de não ter jogado os 4 amistosos que o Ronald falou, ela teve ativa, assim, talvez uma das suas formas mais interessantes, por conta da idade, né, que ela está já mais avançada assim, mas continua sendo muito decisiva. Foi muito importante, né? Foi uma líder muito importante para o Orlando Pride, que é o time dela, porque ela, durante esse tempo, conquistou o primeiro título da história do Orlando Pride, da National Women's Soccer League, a NWSL, Sim. que é uma das competições mais importantes do futebol feminino hoje em dia.
isso fica demonstrado na força que é a seleção americana, né? Uhum. E o Orlando Pride derrotou o Washington Spirit. E mais um lance que ficou muito marcado da Marta, que eu acho que todo mundo viu, foi da semifinal, um gol antológico dela. Golaço. Lembrando os tempos de auras ali dos anos 2000 contra os próprios Estados Unidos, né? Aquele gol nas Olimpíadas, se não me engano. Sim. E driblou, né, assim, 3 jogadoras, deixou, né, 2 zagueiras, a goleira e... Uma coisa que eu notei, obviamente cada lance é um lance e tudo mais, mas esse gol da Gio contra a Austrália, tipo assim, foi um contexto bem parecido. A Gio também deixou uma no chão, e a Rafa falou muito daquilo, né, nessa posição da Marta, quem vai herdar. Isso é legal você até observar esses lances parecidos, né, o que a Marta fez lá no Orlando Pride. Esse lance que eu achei bem parecido da Gio, é legal você perceber essa dinâmica, né? Sim. E ela, assim, foi bem importante, né? Acho que ela fez 11 gols ao longo, né? 11 gols e uma assistência durante o campeonato inteiro. E nos playoffs, né, que são quartas, semi e final, ela fez um gol de pênalti nas quartas e esse gol na semi. Chama atenção, né, gente, assim, a performance da Marta esse ano, assim. Lá durante as Olimpíadas, antes dela ser expulsa, né? Ela estava jogando muito bem, assim... a gente teve toda uma onda de ódio quando ela foi expulsa, né? E aquela conversa de que ela não devia voltar, e de que devia jogar a final sem a Marta. Mas quem assistiu os jogos antes da expulsão viu que ela estava jogando muito bem, assim, né? E aí agora, de novo, assim, ela realmente teve um 2024 de destaque, assim, né? Nas últimas temporadas. Não que tenha sido ruim as outras temporadas, né? Mas acho que ela vem numa crescente mesmo. Acho que fisicamente também ela parece que está muito bem. Então foi né, relembrando aí os tempos, enfim, áureos da Marta. E fazendo esse gol mesmo aí da semifinal, eu acho que circulou amplamente. Todo mundo no feed lá do Instagram estava compartilhando esse gol. Foi impossível não ver esse gol, assim, né? Uma coisa interessante desse gol é a reação das companheiras dela, assim, que mostra essa liderança que ela tem. Todas as meninas ali mais jovens que ela, acho que todas são mais jovens, né? Meio que abraçam, assim, nem acreditam que viram um gol da Marta tão ontológico, tão de perto, né? Parece que é um sonho de criança para todas aquelas meninas ali. Sim. Pro que a Marta creio eu que ela conquistar esse título é muito significativo, sabe? Que nem você falou, voltando a esses tempos áureos e tudo mais, ainda mais ter sido o primeiro dela lá em Orlando, primeiro do Orlando e tudo mais, ter feito um gol como esse, para ela mostrar realmente, ainda tô aqui. Sim, e teve até uma discussão depois, né, se ela vai ou não vai jogar a Copa de 2027, né? Quem sabe? Aquela coisa ali, assim, né, ela tinha sido um pouco mais direta e segura no último grande evento com a seleção. Achei que nessas últimas semanas aí ela deixou um pouco mais em aberto, né? Se me convocar, eu vou, né? Antes de anunciarem o Brasil como sede, ela tinha afirmado que em 2025 não voltaria para a seleção, mas acho que jogar em casa mexe com qualquer um, né? Para ela, então. Sim. Vamos então terminar esse nosso primeiro bloco, fazemos uma parada técnica aqui e já voltamos. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre vôlei, tanto vôlei de praia quanto vôlei de quadra. E aí, para falar um pouquinho disso, eu vou apresentar aqui as nossas colegas. Duda, pode se apresentar, por favor. Oi, gente, eu sou a Duda, eu sou aluna do 5º período de jornalismo aqui na UFMG. Laura. Oi, gente, meu nome é Laura, eu sou aluna do 6º período de jornalismo da UFMG. E Isabela, se apresenta pra gente. Oi, gente, eu sou a Isabela, eu sou aluna do 4º período de jornalismo aqui na UFMG. Então, vou primeiro chamar a Laura, né, que ela vai falar um pouquinho pra gente do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia que tá rolando lá em Doha, não é isso? É isso mesmo, Rafa. E, enfim, a gente estava falando aqui do futebol antes, né? O futebol é diferente do vôlei, ele é mais em São Paulo, né? O vôlei ele tá mais aqui em Minas, focado aqui em Minas. Nas Olimpíadas, né? Ana Patrícia e Duda são do Praia Clube de Minas, que ganharam ouro. Então, o vôlei é muito focado aqui, então a gente vai focar nos times mineiros e nesses nomes, né? E começa nesta quarta-feira, no dia 4 de dezembro, né? As finais do Circuito Mundial de 2024 do vôlei de praia.
E a dupla que vai representar o Brasil já no dia de estreia da competição é a Agatha e a Rebeca, em sua última oportunidade de jogarem juntas. Isso porque a Agatha vai se aposentar e os confrontos serão nos dias 4 e 5 de dezembro, com 2 jogos por dia. Então, um pouquinho pesado aí, né, essa rotina de jogos das meninas. E os horários serão 8 da manhã e às 1 da tarde, no horário de Brasília. E vai ser transmitido pelo streaming do Volleyball World. Isso, obrigada, Duda. Isso mesmo. E o campeonato vai ser, como a Rafa falou, né, em Doha, no Catar. E a dupla que está no grupo A, junto com a Agatha e a Rebeca, é Canoe Craft, dos Estados Unidos, Shuei Xia, da China, Tina e Anastasia, da Letônia, e Orsi Toth e Gadarte, da Itália. A Agatha e a Rebeca, elas estão no 5º lugar do ranking mundial, atrás apenas da Tina e da Anastasia, da Letônia, Müller e Tillmann, da Alemanha, Carol e Bárbara, do Brasil, que não jogam este campeonato, e Stan e Skun, da Holanda. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí, né, com a dupla da Letônia, que está ali em primeiro no ranking mundial, então, e está no grupo do Brasil, então vai ser aí um cuidado que a gente vai ter que tomar nesses confrontos. E, além disso, as meninas perderam em julho deste ano para a dupla norte-americana. Então, também tem que tomar cuidado com elas. Vai ser difícil esse grupo, tá um grupo difícil para o Brasil. E você deve estar se perguntando aí, sim, por que a Duda e a Ana Patrícia não estão, né? E quem vai contar vai ser a Duda pra gente. Bom, então, a minha xará e a Ana Patrícia, elas não vão participar da competição, porque a Ana, ela já participou das Olimpíadas lesionada, né? Ela estava com uma hérnia, e aí depois das Olimpíadas, mesmo quando elas ganharam o ouro, a Ana decidiu fazer uma pausa para fazer tratamento, então ela estava fazendo fisioterapia no momento. Então elas estão um pouquinho de molho, por isso que elas não estão na competição, mas aí a gente deseja tudo de melhor, que a Ana se recupere logo e elas voltem a jogar. E aí com isso, infelizmente, elas caíram muito no ranking do vôlei de praia, mas a gente, pelo menos no top 5, tem 2 duplas femininas, isso já é muito bom. E eu queria saber o que você acha, assim, como que vai ser esse campeonato, né? Porque esse grupo super difícil que a gente tá, como que você acha que vai ser o desempenho do Brasil? Você acha que a gente consegue chegar na final? Boa. Igual você falou, tem 2 duplas, né, a alemã e a holandesa, que estão no grupo B. E aí, se a gente passar, a gente provavelmente pode pegar uma das 2. Eu acho que nessa primeira fase, o nosso principal desafio vai ser com a dupla da Letônia. E também a dupla, igual você falou, da Itália, a gente não conhece, a gente nunca disputou com elas, então vai ser um pouco difícil. Mas eu tendo a ser um pouco otimista. Eu não vou falar que a gente vai ser campeão, porque normalmente eu zico quando eu falo que a gente vai ser campeão, igual eu falei que meu time ia ser campeão da Libertadores e olha o que deu. Então, eu acho que a gente vai chegar na final, sim. Eu estava estudando um pouquinho sobre e eu vi que desde 1994, 24 vezes o Brasil foi campeão nessa competição, então eu acho que a gente tem estatísticas muito favoráveis para a gente. Inclusive, em 2021, a Agatha foi campeã junto com a Duda Lisboa, quando elas eram uma dupla ainda. Então, eu acho que não vai ser fácil, mas eu acho que a gente consegue ter um bom desempenho e chegar à final e, enfim, não vou completar a frase, mas vocês entendem aí o meu pensamento. Pois eu acho também, assim, que o Brasil tem tudo para ganhar, né? Acabou que o vôlei virou uma grande tradição brasileira, então as meninas do vôlei principalmente, tanto de quadra quanto de praia, então eu acho que vai ter muita gente assistindo, né? Diferente dos últimos campeonatos de vôlei de praia. Então, acho que vai ser um campeonato importante e que o Brasil tem tudo para levar pelo menos um terceiro, segundo lugar ali, talvez já fique pra gente, né? Sim. E as meninas, a Agatha e a Rebeca ganharam muitas coisas em 2023 e em 2024, inclusive a última... no circuito brasileiro, na etapa de São Luís, que aconteceu em setembro desse ano, elas ganharam. Então, assim, a gente tem perspectivas muito positivas aí. Sim, é uma boa dupla. E os resultados vocês vão ver por aqui, né, na semana que vem. E a gente vai saber aí como que foi o desempenho do Brasil. E continuando, né, a falar um pouquinho de vôlei, as meninas do vôlei que conquistaram o Brasil, né, como diz Pedro Bial, as meninas que ganharam bronze
nas Olimpíadas de Paris e, enfim, continuam aí jogando. E nós tivemos muitas conquistas essa semana para o vôlei feminino, que daqui a pouquinho a Isabela vai contar para vocês. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a Superliga Feminina, que começou no dia 18 de outubro. Minas Gerais, né, conta pela primeira vez em 10 anos, gente. Tem 10 anos que não tem 3 equipes mineiras na primeira divisão. O Mackenzie voltou para a primeira divisão. Então tá Gerdau Minas, Batavo Mackenzie e Dentil Praia Clube. E eles estão aí no top 6 da Superliga até agora, né, na tabela ali, pelas pontuações. E o Minas e o Praia estão disputando ali o primeiro lugar, né? O Minas, que ganhou, é o atual campeão da Superliga, também é o atual campeão mineiro, então tem essa rivalidade aí muito forte entre Minas e Praia Clube, né? Geralmente tem dado essa final pão de queijo nessas competições importantes. São equipes também que estão no Mundial de Clubes, então são equipes aí muito fortes que tem também campeãs olímpicas, né? Como a Thaísa, bicampeã olímpica aí, então a Superliga está sendo muito emocionante, tem tudo para continuar assim. Ela tem passado, né, nos canais do Sport TV, ainda não está sendo transmitido pela TV aberta. Eu acho isso um absurdo, porque atualmente o vôlei é o segundo esporte mais assistido, né, no Brasil, só perde para o futebol. Então, uma crítica aí um pouquinho sobre isso, que eu acho que pelo menos pelo menos a final deveria ser transmitida pela TV aberta, mas acaba que é só pelo Sport TV mesmo. E eu estava até conversando com a Duda, né, antes da gente entrar aqui, sobre a virada que o Praia fez no Flamengo, então falando um pouco dessa emoção, né, da Superliga, que o Praia Clube e o Minas, eles têm muito essa característica de viradas emocionantes, né? Então acaba que eles viram, já tá perdendo de 2-0 e vira 3-2 aí. Então isso aconteceu muito na Superliga do ano passado, tá acontecendo na Superliga desse ano. O Praia em cima do Flamengo, por exemplo, o Minas também já teve algumas viradas, então acaba que são duas equipes aí com essa característica. Uma coisa legal também da gente destacar é que o Mackenzie vai jogar contra o Fluminense em Belo Horizonte nessa quarta-feira, às 18 horas, com ingressos gratuitos mediante doação. Então o Mackenzie está fazendo aí essa como se diz? Uma ação mesmo, uma ação para aumentar os torcedores, bom, assim, né? Porque a gente já tem, né, um apelo grande para o vôlei, mas ter isso mais nas arenas, né, isso é muito bom. Assim. Exatamente, principalmente o Mackenzie, né, que perdeu muito da tradição da torcida, né, desses 10 anos de Superliga B, já jogou na Superliga C também, então acaba perdendo um pouco dessa tradição, mas é um time muito tradicional, que lançou o Gabi Guimarães, né, que é a atual capitã do Brasil, lançou a Carolana também, a Gabi que... Fiquei sabendo que você tem uma informação aí sobre a Gabi. Pois quem vai falar pra gente é a Isabela aí, que a Gabi, nossa querida capitã, que tá jogando no Conegliano, na Itália, né? O que aconteceu, Isabela? Conta pra gente. Bom, então, a Gabi ela foi eleita pela Federação Internacional de Vôlei para integrar a comissão técnica a comissão de atletas para o próximo ciclo agora de Los Angeles 2028. E aí a Gabi tá do lado de um tanto de nome grande do vôlei, tá? A ex-jogadora estadunidense, tá a Jordan Larson, tá o italiano também, o Simeone Anzani. E assim, tem muita gente bacana, tem gente de comissão técnica, gente da própria Federação Internacional. E aí a Gabi ela vai representar todas as atletas da América do Sul. Bom, essa comissão ela tem o intuito de popularizar um pouco mais o vôlei, trazer mais visibilidade e também qualidade, e a Gabi está aí até Los Angeles 2028. E assim, no âmbito nacional, a Gabi também ganhou um prêmio muito interessante. Esse prêmio ele foi o Prêmio Brasil Olímpico. Esse ela ganhou do COB, do Comitê Brasileiro. Foi na categoria Esportes Coletivos, e a Gabi foi eleita a melhor jogadora de vôlei no ciclo de Paris. A Gabi foi a terceira maior pontuadora da competição. Ela, assim, joga muito bem na seleção, é a capitã, é uma jogadora diferenciada, e aí ela ganhou esse prêmio do COB.
vai ser um troféu entregue numa cerimônia que vai ser lá no Rio, no dia 11 agora desse mês. A gente provavelmente deve falar mais um pouco aqui no decorrer do podcast. Sim. Aí a Gabi, que é Belo Horizontina, né? Mineira. E eu queria entender um pouco mais disso, Isabela. Por que essas jogadoras estão indo tanto, né, para Itália, Japão, Turquia? Tá tendo muito desse movimento, né? Como é que tá sendo isso? Pois é, tem muita jogadora brasileira indo para fora. E assim, tanto questão financeira, que acaba sendo um pouco mais valorizado, e também você ter uma experiência internacional conta muito pro seu currículo no vôlei e para a sua experiência, para a sua própria vivência. A gente tem, sei lá, a Aninha, que está na Turquia, a Júlia Bergman, a Diana, a Roberta também estão lá. Na Itália, além da Gabi, tá a Carol também, e a Ana, que é quase brasileira, a esposa da Carol. A gente tem a Tainara, que também estava no ciclo olímpico agora, que está na China. Então tem muita jogadora grande indo para fora. E assim, Laura, acredito que é mais para buscar experiência e também pelo financeiro, porque no Brasil acaba não sendo tão bem remunerado. Sim. E até o próprio Zé Roberto estava treinando lá também, né? Estava treinando fora. Então acaba que até os treinadores estão indo para esses polos do vôlei, né? Apesar do Brasil ainda ser um polo muito grande, temos times muito tradicionais, né? Esses outros países eles estão valorizando mais. Por exemplo, na Itália, os jogos eles são passados em TV aberta, na Turquia também. A Itália e a Turquia, que também chegaram muito bem ali nas Olimpíadas. A Turquia, a gente disputou o 3º lugar com eles. Hoje em dia é um dos maiores rivais do Brasil, né? Então acaba que essa valorização atrai muito as jogadoras. Bom, a gente vai vendo aí o andar da carruagem nas próximas semanas, tanto no vôlei de praia quanto na Superliga, para a gente ver aí como que vai ficar essas posições na tabela, se o Minas vai conseguir passar o Praia, ali o Osasco também está muito pertinho do Minas, está só um ponto de diferença ali em 3º lugar, então vamos ver como que vai ser essa movimentação aí. O vôlei é muito volátil, né? Então pode ser que semana que vem tudo isso que a gente falou aqui já tenha mudado e ainda podemos falar do Mundial de Clubes semana que vem, que já vai começar né, daqui a pouquinho. Então a gente tem muita coisa boa vindo por aí no vôlei, que hoje em dia é um dos maiores esportes do Brasil, né? A gente não tem como contestar mais a importância do vôlei pro brasileiro, ainda mais depois dessas Olimpíadas, que o Brasil parou para assistir o vôlei, não tem como. Então é muito importante a gente trazer esse tópico para cá, discutir o vôlei, dar essa visibilidade que as meninas merecem, né? Então semana que vem a gente traz tudo de novo aqui desse universo do vôlei. Nós estamos de volta para o nosso 3º bloco. Vou pedir para vocês se apresentarem. Nós temos novos integrantes nesse bloco. JP, começa, por favor. Olá, eu sou o João Pedro, mas pode me chamar de JP. Eu também sou aluno de jornalismo aqui da graduação. E é isso. Eu sou a Malu, aluna do 4º período de jornalismo aqui do UFMG. Então agora nesse bloco, gente, a gente vai falar de skate e de tênis. Temos muitas notícias do tênis essa semana. Vamos começar pelo skate, então. O que está acontecendo aí no mundo do skate, JP? Bora lá. Bom, para começar a falar de skate, a gente vai falar de uma estrela, a gente vai falar de alguém, de uma personalidade aqui do Brasil. A gente vai começar a falar da nossa fadinha, a Raíssa Leal, que vai defender o título de atual bicampeã mundial na Liga Mundial de Skate Street, que vai acontecer no dia 14 e 15 de dezembro aqui no Brasil. Vai acontecer pela 3ª vez consecutiva aqui no país, né? A gente sabe o quanto que o Brasil abraçou a modalidade, a gente sabe o tanto que a gente torceu para a fadinha nas Olimpíadas, nas últimas 2. E ela vem aí para defender a atual bicampeã, pode ser a primeira tricampeã da história da modalidade do Skate Street. É isso, né? Tão jovem, já vai marcando por onde passa, a gente sabe o tanto que ela é iluminada, o tanto que ela é predestinada. Sim, fazendo muitas coisas pela primeira vez, né, a Raíssa. Desde que saiu do útero da mãe dela, provavelmente. É impressionante a força assim, mental, emocional da Raíssa, né, gente? Ela, enfim, encara situações muito tensas e de muita pressão com uma certa calma, assim, né? Naturalidade fora. A última Olimpíada foi prova disso, né? Assim, ela foi buscar a medalha de bronze na última tentativa. Na última tentativa. Sim. Não, ela é fora do comum. É bom lembrar que ela está vindo pelo bi e ela é a mais favorita para conquistar esse campeonato. Ela está liderando o ranking
mundial feminino, ela está com 222.900 pontos, deixou as japonesas para trás nesse último, ela estava em terceiro, aí passou as últimas duas que ela foi campeã, da última que aconteceu lá, da última etapa que aconteceu em Tóquio, então ela passou, está na frente, vem com tudo, é a protagonista do Brasil aí. Infelizmente a Pamela Rosa, que é bicampeã também, ganhou lá em 2019-20 ou 2021, ela infelizmente não conseguiu passar, ela está em 12º no ranking. Esse torneio vão só os 8 melhores, né, que é o Super Crown. É a final da temporada, né? É a última etapa, a etapa final da temporada. Bom, e é isso, torcer muito por ela. E onde que é? No Ibirapuera, né? Sim, São Paulo. Em São Paulo. É, no ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Aconteceu ano passado lá também, então, bom, ela já tem bons presságios do local. Agora é só torcer, com certeza ela está completamente concentrada e focada para vir aí pelo tricampeonato mundial. Então, semana que vem a gente traz aí os resultados, né? Vamos falar mais aí do evento do dia 14 e do dia 15. E do tênis? O tênis está cheio de notícias, né? A temporada está acabando, mas tem muita coisa acontecendo ainda, né, Malu? Sim, a gente vai começar falando da Iga e do doping. Essa semana saiu o resultado de uma suspensão que ela já tinha sofrido no início de setembro. Ficou umas 3 semanas fora, suspensa até investigar, e agora saiu o resultado, né? Eles encontraram a substância no suplemento que ela estava usando e ela vai receber 1 mês de suspensão. A substância é a trimetazidina, é um medicamento usado para tratar de problemas cardíacos assim, e tudo mais, mas ele aumenta, né, o desempenho esportivo, principalmente em esportes que cobra-se muita resistência, né? Tênis a gente sabe o quanto que demora, então assim, ela estava saindo na frente, e essa contaminação ocorreu porque ela estava usando um suplemento de melatonina. Enfim. Era pra... Ela postou um vídeo no Instagram, né, falando. Sim. Rapidamente ela se pronunciou, pediu desculpa, falou que não foi intenção dela. A comunidade do tênis está bem assim, do lado dela, sente de que ela é inocente e tal, mas ela estava usando para lidar com as questões do sono e do fuso horário, né, que é uma coisa que pega muito para atleta. Sim. Uma outra questão, assim, né, a não humanização dos atletas é um ponto, assim, muitos casos de doping tá surgindo agora no tênis. E ela ficou aí com essa suspensão, não vai acarretar muita coisa para ela, porque a gente está no final. Já tinha acabado. Sim, ela vai voltar em plena forma e não vai ter consequência na temporada de 2025. Sim, foi, né? O ano foi movimentado, vamos dizer assim, né? E eu acho que os 2 casos chamam muita atenção, né? Da Iga e do Sinner no masculino. E aí a gente viu, né? O pessoal que acompanha tênis discutindo bastante essa semana, né? A ocorrência dos 2 casos, dos 2 número 1 do mundo, porque o Sinner foi, né, quando ele foi pego, ele estava como número 1 do mundo. A Iga também, no período, estava como número 1 do mundo, né? Ela perdeu o posto de número 1 agora no Finals. E aí, assim, vi algumas pessoas comentando de como que tem um certo impacto na própria reputação da modalidade, assim, né? 2 atletas que representam fortemente o que é o tênis hoje, e com esses 2 casos. Mas, por outro lado, também, muitas discussões sobre a justeza ou justiça, né, das decisões aí da ITIA. Eu acho que o pronunciamento aí foi a Halep, foi a primeira, né, a falar e, vamos dizer assim, a figura que, de alguma forma, sempre que aparecem esses casos de doping, que tem pouca punição, ela sempre, né, coloca o lado dela, assim, de como que ela se sente realmente injustiçada por ter tido um caso semelhante, né, com algumas diferenças, claro, mas um doping que praticamente acabou com a carreira dela, né, e ela também número 1 do mundo, assim, né. Então, acho que é uma outra questão também, né, Malu, que se discutiu bastante. Então, o que está sendo questionado não é a inocência dos atletas ou não. Estão cientes de que eles não estão usando, que nem o caso do Sinner, foi por causa de uma pomada que o fisioterapeuta usou. E uma quantidade mínima, Sim. assim, não tem, quase que, eu vi muitos comentários no caso do Sinner, assim, é quase que irracional pensar que a pessoa utilizaria isso de forma intencional para ter um ganho de performance, sendo que encontrou uma quantidade, assim, mínima da mínima da mínima. E o mesmo caso agora da Iga também, né, uma quantidade muito pequena. É isso, a desigualdade na punição. A gente teve, inclusive, a entrevista da Bia essa semana, né, ela falou
falou que conhece muito a Iga, que não duvida da índole dela, da equipe dela, que sabe que não foi proposital, mas que, por exemplo, a Bia, em 2020, teve um caso muito parecido, sofreu uma suspensão de 11 meses até conseguir provar a inocência dela. A Iga, em um mês, conseguiu provar a inocência e recebeu punição de 1 mês. Sabe, para 11 meses, a diferença é muito discrepante. Falando do caso até da Halep, né, que ela pegou 4 anos porque ela tinha usado aqui Roxadustat, era um remédio contra anemia que também aumentava, e aí depois ela conseguiu abaixar para 9, mas ela ficou praticamente 2 anos fora, e assim, nesse nível, né, ela já era mais velha, ela já estava com 30 e poucos anos. Como que você consegue voltar, né? Ela era número 1 do mundo. Quando veio a punição da Halep por um tempo menor, ela já tinha cumprido mais tempo do que a punição dava. Então, assim, ela já tinha ficado muito mais tempo, assim, né? E eu acho que tem uma coisa da Halep em relação à Bia, que a Bia passou por um caso muito parecido, mas ela estava mais no início da carreira. A Halep já mais próximo dos 30 anos, assim. Então, é uma situação muito difícil da atleta, né, retornar e voltar ao auge, né, como ela estava, né, quando ela foi pegando doping. A Bia até fala, né, que, por exemplo, a Iga, ela já ganhou 5 Grand Slams, ela é a maior tenista do mundo hoje. E se ela recebesse uma punição desse tamanho, claro que seria prejudicial para ela. Mas assim, imagina 11 meses na carreira de uma atleta que está começando. Sim. Sabe, que está lá embaixo no ranking para voltar depois. É muito complicado. A entrevista da Bia foi ótima, né? Ela detalhando assim o perrengue que foi mesmo, né? Durante o período de punição. Ela já deu outras entrevistas em que ela fala do caso de doping e ela conta um pouco assim, né, dessas dificuldades. Durante esse período que elas ficam afastadas, elas não podem efetivamente nem jogar tênis em clubes, assim, sabe? É um negócio de total afastamento, mesmo de coisas mais informais e torneios pequenos, não, elas não podem, assim. Então, acho que tem... Ela, ao mesmo tempo também, né, ela falando, o que eu percebo é que ela se tornou uma especialista em doping. Então, ela fala com um domínio, assim, né, das situações, das substâncias, da diferença das substâncias. Então, como que há diferenças no tipo de substância que cada uma desses casos envolveu. Mas é isso, assim, né, as punições também parecem ter... eu estava pensando assim, né, parece que não tem um código, né, igual a gente tem um código penal lá e a pessoa comete, né, faz alguma coisa errada, tem mais ou menos uma certa forma de aplicar a pena que é parecida, mas no caso do doping tem uma variação, assim, que às vezes a mesma coisa, né, é punido de formas muito diferentes. Né? A Bia fala disso na entrevista, de como é tudo nebuloso esse sistema, assim, né, não sabe como que é pego, não é transparente, como não tem transparência. Não tem de nada, desde o início de quando você detecta a substância até o final de por que a punição é essa e não aquela. Sim. E por falar em Bia, também temos notícias aí, né? A Bia adicionou aí 2 profissionais, não é isso? A equipe dela. Acho que se comentou muito, né, sobre a adição do técnico, né? Um técnico francês, não é isso? Maxime Choutakian. Desculpa aí um pouco pelo vocabulário, mas sim, ele é bem conhecido no mundo. Ele vem de 4 temporadas ao lado da Vitória Azarenka, que já ganhou 2 Grand Slams. E ela também trouxe o Fernando Alves. O Fernando Alves é meio curioso, ele já fazia parte em algumas etapas com ela. E ele é fisioterapeuta da seleção brasileira feminina de vôlei. Sim. E agora ele vai entrar oficialmente para a equipe da Bia, assim, mesmo já tendo participado de algumas outras coisas. Ele vai continuar junto com o Ceruti, que está aí há muito tempo com ela, né? Sim. A Bia falou nessa mesma entrevista que a Malu estava mencionando, né, que ela deu para o New Balls Please, o podcast do Fernando Meligeni com o Fernando Nardini. Ela falou da adição dessas 2 figuras aí, né? Foi muito interessante, assim, como ela explicou a importância dos 2. No caso do Maxime, ela falou que ele traz um pouco dessa experiência do circuito, né, que o técnico dela atual, né, ele tem uma formação, vamos dizer assim, de técnico muito forte, mas não tem uma rodagem no circuito tão grande. E aí o Maxime vem com essa experiência, assim, né, de ter ficado muitos anos com a Azarenka, ainda que seja uma pessoa jovem, ele também é jovem. E no caso do como é o nome dele? Do fisioterapeuta. O Fernando Alves. Ela falou também, assim, que eles já tinham trocado, né, em outras situações. Parece que teve, enfim, uma aproximação e aí agora ele vai compor aí a equipe. Bia que parece estar com
grandes planos, né, para 2025. Sim. É bom lembrar que são 2 adições, não substituições, né? Sim. Bia já foi top 10 do mundo, viu, gente? Só para lembrar que ela não é pouca coisa, não. Sim. E pouco tempo atrás, né, voltou pro top 10. Agora ela é 17ª, mas até algumas semanas, é porque o ranking do tênis ele é atualizado toda semana. Mas até pouco tempo ela era top 10 e nosso grande nome, assim, tanto do masculino quanto do feminino. Mas eu acho que é interessante, assim, né, como que ela está olhando para 2025, né, e ela falou de como que ela já, né, ela se sente, está há muito tempo no top 15 ali, né, então já se sente muito confortável de estar no top 15, mas que ela está realmente almejando coisas maiores aí para 2025. E para quem vê os jogos da Bia, assim, é muito nítido que falta detalhe, assim. Ela é uma excelente jogadora, faz jogos muito bons e são poucas coisas que faltam mesmo para ela se consolidar ali no top 10. Ela é realmente uma boa jogadora. Sim, muito competitiva, né? Sim. Que é uma palavra que ela e o técnico gostam muito de usar. Temos mais notícias aí do tênis, né? A Luísa Stefani também, né, passou por uma cirurgia essa semana, não foi isso? Sim, a Luísa, ela tava com um cisto no joelho direito e ela postou também nas redes sociais. Já fez a cirurgia, pretende voltar em breve, a recuperação é até que rápida, assim, né? Mas ela falou que era uma coisa que estava incomodando muito ela durante a temporada, desconforto, mas principalmente mentalmente. A gente sabe que no atleta, se o atleta não tem um mental bom, não adianta, assim, não faz uma boa temporada. E se você tá com dor, incômodo, né, você não consegue performar no mais alto nível. E ela que já tem um histórico, né, de lesão no joelho. De lesão no joelho direito, sim. Uma lesão muito grave, né, que ela teve lá em 2021. Acho que todo mundo se lembra dela saindo, né, de cadeira de rodas da semifinal do US Open com uma lesão no ligamento, né, A Luísa, que depois da Bia deve ser a nossa principal, né? Para quem não lembra, ela ganhou a medalha de bronze junto com a Laura Pigossi nas Olimpíadas de Tóquio, uma medalha inédita. Sim. Muito boa jogadora também, alguém para ficar de olho. E também já foi top 10 do mundo de duplas, né? Ela caiu um pouco aí, o segundo semestre dela com a Demi Schuss, que foi a principal parceira dela, foi um pouco difícil. Elas tiveram um desempenho melhor no primeiro semestre de 2024. E no final do ano foi um pouco difícil também, porque eu acho que começou realmente a incomodar ela, né? Mas ela, inclusive, foi alternate, né? Que é essa espécie de primeira dupla reserva do Finals, né? Então, elas estavam lá, né? Em Doha? Não. Abu Dhabi? Acho que é. Abu Dhabi? Estou agora em dúvida Enfim, elas estavam com o primeiro alternate do WTA Finals, acabaram não sendo acionadas, porque a primeira dupla ali, né, reserva, é acionada se alguém machuque, alguma dupla não pode jogar, mas mostrando também assim, que elas tiveram um final de ano difícil, mas ainda assim a temporada delas foi boa, a ponto, né, delas se classificarem aí como a nona dupla melhor, né, qualificada de 2024 do circuito do tênis. E temos uma última notícia aí, né, do tênis, Malu, e JP, que é o torneio que está acontecendo, não é isso? Essa semana em Florianópolis, o Mundo Tênis Open começou aí na segunda-feira, não foi isso? Começou na segunda-feira e vai até domingo. Agora, dia 8. Ele, agora, a partir das quartas de final, se não me engano, começaram hoje, né? Sim. Quarta-feira. Ele está sendo transmitido pelo canal do YouTube da N Sports. E aí, Malu, passa pra gente. Nós temos inicialmente a gente tinha 4 brasileiras, né? 2 convidadas, que tinha sido a Luísa Fulana e a Ana Candiotto, e a Laura Pigossi, medalhista olímpica de Tóquio, e a Carol Mengene. A competição ela vale 125 pontos para o ranking da WTA. E a Carol jogou na segunda, ela reencontrou a argentina Júlia Riera e ela venceu por 2-0, uma vitória bem consistente até, e sem querer criar rivalidade entre Brasil e Argentina, mas... já criando, né? Agora tá tudo empatado. Antes desse jogo tava 3-2 para a Argentina, agora tá 3-3 e vamos buscar aí. E Júlia Riera, que era uma das principais cabeças de chave, né, do torneio. Sim. A Ana Candiotto, ela jogou contra a Sérvia Nina Stojovic e perdeu por 2-0. Ficou 6-2, 6-1, não foi um bom torneio, mas é isso.
Ainda a gente teve a estreia da Ingrid Martins e da Rebeca Pereira na chave de duplas, as duas brasileiras. Isso também na segunda-feira. A dupla da brasileira, né, da Ingrid, ganhou por 2-1 de virada, mas a dupla da Rebeca perdeu por 2-0. A Laura Pigossi, ela é a principal brasileira, né, na chave, e ela também ganhou por 2-0 da Anastácia Kulikova. Isso. Uma vitória bem consistente também, 6-2, 6-2, bem forte aí. E a Luísa Fulana, que via embalada de um título do torneio de Ribeirão Preto, mas perdeu para a polonesa Katarzyna Kawa, que vai pegar a Laura amanhã, na quinta-feira. Perdeu por 6-0, 6-1. Então, a gente continua com 2 brasileiras no simples e uma brasileira na dupla. A Carol Meligeni joga as oitavas de final, quarta-feira, hoje, 5 horas da tarde, contra a ucraniana Valéria Strakova. Não sei se fala assim, mas é isso. Isso mesmo. E é isso. O torneio conta com 22 países. Tá bem interessante. Torneio, né? É o melhor torneio feminino. Temos chances. Sim, temos boas representantes e é o melhor torneio, né? Ele está no 2º ano nesse torneio. O melhor torneio do circuito feminino, né, no Brasil é esse torneio, da WTA 125. E é interessante, assim, porque a gente já teve, né, um outro torneio que acontecia junto com o Rio Open. Nas primeiras edições do Rio Open, ele teve edição feminina. E aí agora, né, com vamos dizer assim, sucesso, né, da Bia e da Luísa, né, e com a medalha da Luísa com a Laura também em Tóquio, a gente voltou a ter um torneio importante, né, que é esse torneio aí que começou no ano passado. Fico na expectativa de termos um torneio ainda maior, porque esse torneio ainda é, né, assim, relativamente não tão importante, tanto que a Bia não está jogando, mas já é um torneio, né, que, enfim, traz alguns nomes importantes e, ao mesmo tempo, dá oportunidade também, né, para essas jogadoras brasileiras que estão aí, né, entre os 100, 200 do mundo, de disputarem um torneio com uma pontuação importante dentro de casa, né, que é sempre muito importante para elas conseguirem ficar ali nessa coisa do 100, do 150, que é bem importante para conseguirem, por exemplo, entrarem na chave principal dos grandes slams. Então, uma das grandes dificuldades dos jogadores brasileiros, né, das mulheres e dos homens, é justamente fazer essa pontuação ali mínima para garantir que eles consigam entrar direto nos grandes torneios. E a gente não tem tantos campeonatos, né, tantos torneios que dão muita pontuação quanto, por exemplo, se tem na Europa e nos Estados Unidos. Então, bem importante também, né, o Mundo Tênis Open, né, de Florianópolis. Isso, semifinal no sábado, final no domingo. Então tá, então ficamos por aqui, fechamos nosso 3º bloco. Vamos de volta com o nosso último bloco agora, o bloco que vai ser dedicado só a falar dos esportes na nossa casa, que é o FMG. Esse bloco, ele está ligado a um projeto nosso, que é o FMG Esportes. A gente tem feito aí a cobertura do que tem acontecido na universidade, tanto envolvendo os alunos, quanto os professores, os técnicos administrativos. E aí a ideia é que a gente sempre tenha, nesse último bloco do MartaCast, um bloco dedicado às notícias da UFMG. E tem muita coisa acontecendo, né, JP? A gente tem aí Copa União, temos um torneio metropolitano, temos a notícia da piscina do céu, que movimentou aí, a notícia, né, do ano. A notícia movimentou muito, não foi, gente? Circulou bastante, todo mundo falando disso. É porque é uma lenda urbana quase, né? A piscina olímpica do céu. Sim, sim. Mas vamos lá, vamos começar com o quê? Qual é o primeiro item aí do nosso roteiro? Bora lá, vamos falar da Copa União então. Vamos. Primeiro, antes de começar, é bom falar que a Copa União geralmente é a competição entre atletas que acontece no segundo semestre aqui do FMG. No primeiro é mais o Inter. E a Copa União, ela foi criada, desenvolvida para que as atléticas menores, não sendo medicina, não sendo grife, não sendo a vetusta do direito, eles conseguissem competir, eles conseguissem se desenvolver, né? Então tem muitas atléticas aqui, atléticas mais periféricas dentro do universo das atléticas. E ela começou a ter um tempinho e a gente já tem até alguns campeões. O vôlei de praia feminino, já temos o campeão, foi para a Atlética de Saúde. O masculino ficou com os Sex.
E no futevôlei, quem foi campeão foi a Medusa, a Atlética da Farmácia. Bom, para além disso, agora eu vou fazer um panorama geral das tabelas aqui, tá bom? No futsal feminino, a Fafiche lidera o grupo A e a Saúde lidera o grupo B. E no futsal masculino, a Medusa está na liderança do grupo A e o ISEX está na liderança do grupo B. No handball masculino, a Fafiche está na liderança. E no feminino, quem está liderando é a Biologia no grupo A e a Fafiche lidera no grupo B também. A Saúde está na liderança do grupo A do vôlei feminino e a Fafiche lidera o grupo B. Quase todos têm modalidades femininas e masculinas, então isso é muito legal, né? É muito importante a gente ver essa representatividade em quase todas as modalidades. Quase todas têm grupo A e B também. São, acho que, 8 atléticas que estão disputando, então a competição está bem acirrada. E no masculino de vôlei a tabela está um pouquinho mais empacada, assim, sabe? Tá quase todo mundo empatado. Tá disputado, né? Praticamente todo mundo empatado. Assim, no grupo A, a Fafiche e a Medusa disputam a liderança, e no B, a Saúde e o ISEX estão no topo. Vale lembrar que as fases de grupos da Copa União vão durar até o final de semana do dia 14 de dezembro. Então, acompanhem mesmo, gente, de verdade. É muito importante a gente falar o quão importante, o quão relevante é que a gente, aluno da UFMG, ocupe, né, o CEL, que é o Centro de Esportes Universitário. Sim, Esportivo Universitário. Centro Esportivo Universitário. Então, assim, é muito importante. Ocupem todos esses lugares. E é super legal, assim, não sei se vocês já foram, eu já fui em algumas competições. E, assim, é muito legal, é muito divertido. O clima é ótimo, né? Não, quase todas as quadras, assim, você quer ver, competição de vôlei, vai ter, handball, vai ter. Então, assim, se orienta, o Instagram da Copa União informa muito bem sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer. O das atléticas também, né? Eles têm bastante... atléticas também. A gente que é da Fafiche é muito legal que a gente vá acompanhar a Fafiche, sabe? Eu lembro quando eu entrei em 2022, a atlética nossa era completamente desmobilizada. E assim, hoje não, hoje a nossa atlética consegue competir em tudo. Eu tava lendo aqui, você viu? Super mobilizada, exatamente, né? A gente é líder em quase todas as modalidades, a gente é campeão em várias modalidades. Então assim, ajude a atlética de qualquer forma. Agora a atlética tá até com um plano de sócio, que você consegue, tem diversos níveis, né? E em alguns níveis você ganha só alguns brindes, ou ganha algum privilégio para comprar ingresso para alguma festa. Mas tem o último, por exemplo, que você consegue jogar todas as modalidades, pagando um valor super ok, assim. A gente sabe que a nossa atlética, infelizmente, não consegue arrecadar tanto dinheiro, mas agora eles estão se movimentando para isso, para que a maioria das pessoas consigam jogar, né? Sim, e a gente tem vários multiatletas aí, né? Não, a gente tem vários multiatletas. Conheço gente que vários cursos, vários cursos aí. E é uma vivência única, assim, né? Se você passa pela universidade sem se envolver de alguma forma com o esporte, com as atléticas, você não passou direito. E a gente sabe que as informações, às vezes, são difíceis de chegar até os alunos, principalmente os novos alunos, né? Sim. Mas vocês podem entrar lá no Instagram da UFMG Esportes, que a gente postou algumas matérias. Sim, a gente está sempre informando lá. Sim. Uma reportagem especial sobre a Copa União, inclusive. Sim. Né? Exatamente. E eu também, sim, recomendaria seguir as atléticas e seguir o perfil da Copa União, que eu acho que tem, enfim, ficar sabendo aí dos detalhes dos dias dos jogos, né? Quem está jogando. E a Copa União vai até janeiro, não é isso? Assim, vai acabar os grupos agora, né, em dezembro, e as finais vão ser vão ser em janeiro, ainda não tem data definida, a organização ainda não passou, mas assim, acho que é porque eles estão esperando também, né, acabar a fase de grupos, aí eles vão começar a se informar mais. E a gente já tem uma outra final aqui, que eu esqueci de falar, estava quase passando despercebido, nesse sábado, no dia 7, vai ter a final de peteca. Então, assim, vão lá, aproveitem. Parece que não vai chover no sábado. Segundo a previsão do tempo, acho que vai parar amanhã. Especialmente amanhã ou sexta. Especialmente para a final de peteca. Exatamente. Pois é. Vai ser o desafio, assim, né? A Isabel fez a reportagem sobre a Copa União, inclusive. Quem quiser acessar, tá lá no revistamarta.com. E ela fala um pouco do desafio da Copa União de ser disputada num período que tem muitas chuvas em Belo Horizonte, né?
E a gente pegou ainda assim um período pior agora, por causa do nosso calendário estar alterado em função da greve do primeiro semestre. E aí vão ter muitos jogos, dezembro e janeiro, que são períodos, né, com muita chuva. Mas vamos torcer para que, enfim, né, de vez em quando tenha uma trégua aí para conseguir fazer as disputas, que são essas disputas de esportes que acontecem ao ar livre, né? E muitas delas lá no céu. E ninguém é de Açúcar também, né? Então a gente pode ir lá prestigiar. Pode. Em alguns casos é difícil, né? Ter a disputa com chuva. Não tem, é perigoso, inclusive, né? Mas, assim, tem uns dias que dão uma estiada, né? E acho que vão conseguir, sim. Se começar a chover muito, cobrem efeto, liberem a quadra para que aconteçam as finais da Copa União. Muito bom. E aí agora vamos falar então do Campeonato Metropolitano, não é isso? Também outra competição aí, essa já mais encaminhada, né? Exatamente. Bom, o Metropolitano de Futebol de Campo é uma competição entre algumas atléticas aqui de Minas Gerais. Elas perceberam que assim, o futebol de campo aqui, infelizmente, não tem muitas competições. Geralmente a galera joga o Inter, o FMG, que é no primeiro semestre, mas no segundo não tem nada. É muito difícil as atléticas que competem na Copa União conseguirem montar times, assim, porque para montar um time de futebol, infelizmente também só tem o masculino, e para montar o masculino é muito difícil achar ali 20 pessoas dispostas a jogar, comprometidos e tudo mais. E é muito caro também jogar futebol de campo aqui em Minas Gerais, assim, extremamente caro. E aí essas atléticas se reuniram, são umas 8 atléticas assim, se reuniram, estão jogando. A Fafiche, inclusive, está jogando, a Fafiche estava na semifinal nesse final de semana, mas infelizmente a gente perdeu. A gente perdeu por 4-2 para as Ciências Médicas, a gente não conseguiu chegar na final. E a outra semifinal foi disputada entre o Conclave, que é a Atlética de Medicina, e o Grifo. E assim, eles empataram, mas a Conclave conseguiu vencer nos pênaltis por 1-1. E é isso, o Metropolitano, lembrando aqui, não tem nada a ver com nenhuma competição da UFMG, é algo organizado por fora mesmo. Mas assim, que a Fafiche está competindo, eu acho que já é a terceira vez que o time de futebol da Fafiche, a Fafute, compete. E assim, é super legal, os meninos são super engajados, já fiz parte, assim, é um ambiente super legal. Eles lançaram recentemente um modelo de camisa nova. Eu imagino que se você veio aqui na Fafiche, você já deve ter visto a camisa da Fafute, sim. Sabe? Aquelas listras amarelas e roxas, assim, são extremamente marcantes. Então, assim, ajude a galera também, igual eu tava falando, pra gente interagir, pra que a gente engaje com a Atlética. Ajude também o time de futebol, ajude a sua Atlética, faz muito parte e tenta se incluir, sabe? Igual a Manu falou, você vir para aqui, para a universidade, não viver nada, não vivenciar nada das modalidades, não vivenciar nada das atléticas, assim, dá até para você passar, mas acredito que vai ser um vazio muito grande, assim, que dificilmente vai ser preenchido por alguma outra coisa aqui dentro da faculdade. E a gente tem que aproveitar, né, gente, porque a gente é muito privilegiado, né, a UFMG tem, assim, claro que temos problemas de infraestrutura, mas a gente tem o CEL é uma infraestrutura muito importante, muito legal, um equipamento, né, assim, com várias possibilidades, né? A gente estava conversando, muitas inclusive, mais cedo, né, Malu? Muito grande. Sim, e aí eu acho que é uma vivência realmente muito importante para os alunos, e não só para os alunos, na verdade, né? Assim, os docentes e os servidores no geral, né? Muitas vezes as pessoas nem conhecem o CEL, nunca foram, trabalham há anos na universidade e nunca foram ao CEL, né? E é um clube muito legal, assim, né? Eu sou frequentadora assídua e recomendo, assim, né? Porque, além de tudo, o preço, né? O valor que a gente paga é um valor muito simbólico, né, perto do tanto que a gente pode usufruir do espaço. É muito acessível. A renovação é semestral, até o semestre passado era R$10, agora passou para R$35, mas ainda assim é um valor... R$35, R$70 por ano, assim, né? Que você usufrui lá, tem muita coisa. Deve ter umas, sei lá, 10, 15 quadras. Tem a piscina, não... Mas que terá, né? Daqui a alguns meses. Tem muita coisa mesmo, gente. Vai lá, se diverte. É maravilhoso passar um final de semana lá. Quem pode passar o dia de semana também, sim, recomendo muito. Vamos falar então da última notícia deste episódio. A maior de todas. Rufem os tambores. Tá ligado a tudo isso que a gente está falando de aproveitar o CEL, que é justamente a reforma da piscina olímpica do Centro Esportivo Universitário da UFMG. Ela chegou, enfim chegou a reforma, depois de 13 anos interditada. Olha, imagino que com certeza quem entrou já não está mais aqui na FMG, não como aluno, deve estar como professor, algo do tipo.
Bom, a obra da Piscina Olímpica do Céu, ela vai começar, né? Teve início, vai começar não, gente. Já começou no meio de novembro. Sim. Então, assim, eles estão falando que a obra vai durar cerca de 8 meses, então a tendência é que ali para julho do ano que vem, então assim, a tendência é que no segundo semestre do ano que vem a Piscina Olímpica já esteja inaugurada. Sim. Sabe, para quem passou tanto tempo só olhando aqueles tapumes ali, imaginando o que tinha, falando assim, gente, não vai usar isso para nada, não vai cimentar, não vai arrumar a piscina, veio aí e vai vir aí a Piscina do Céu reformada e renovada. Uma baita piscina ainda, né? Sim. A previsão é de 8 meses, né? Mas vale ressaltar aqui que pode ter uma reformulação nesse tempo, porque por causa das chuvas, quando retirarem o azulejo, tem que ver o estado e tudo mais. Então, assim, é uma estimativa 8 meses. Pode ser que demore um pouco mais. A Sandra, a reitora, se pronunciou também em relação a isso, falou que está muito empolgada com a... Estamos todos assim. Todos. Mas é uma ótima notícia, né? Assim. Sim. Eu sou lá da Comissão Permanente de Esportes da UFMG, né? Estamos todos super empolgados com a notícia, assim, né? Acho que é uma notícia que foi muito esperada, inclusive, assim, né? Todo mundo com essa esperança de que, né, a piscina ia voltar a funcionar. Me parece que eles vão fazer algumas mudanças, né? Ela vai ter uma profundidade diferente, vai ser um pouco menos profunda do que ela era, até para facilitar um pouco o uso e, enfim, ficar um pouco mais democrático o uso também. Mas eu estou super ansiosa, inclusive, assim, né? Eu já vi o pessoal lá no céu, ainda não vi em detalhes, porque tá, né, ela fica protegida com tapume e tudo, mas já vi o pessoal se movimentando, assim, já vi as pessoas da obra lá presentes e vi o pessoal, né? Parece até miragem, né? Mas é isso, gente. A gente vai ver o céu com a piscina olímpica funcionando em breve. Vocês vão ver, né? Você tá no sexto? Eu vou conseguir ver. Ainda dá tempo. Vou nadar nessa piscina. Vou nadar nessa piscina. Então, tá bom. Então a gente fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais notícias de modalidades femininas e com mais notícias esportivas da UFMG.